Então estamos de volta aqui ao curso, vamos à terceira aula, e é uma aula muito importante nesse curso aqui, porque a gente depois dessa aula, essa aula é para coroar e fechar de uma maneira bem concisa a notação que está sendo usada, né? Que a gente vai usar, é a notação, o formalismo básico, por meio do qual o eletromagnetismo ele digamos assim, formulado, né? Então, vamos lá, vamos para começar então. O primeiro conceito fundamental que a gente vai ver é o conceito da quadrivelocidade. Então, nós temos aqui, vamos ver os quadrivetores, né? Definir quem são os quadrivetores. Eu acho que esse hífen aqui não existe, mas tudo bem. Considera um evento qualquer, um evento que pode ser olhado também como se fosse um vetor, um raio vetor, né, em quatro dimensões, tipo um raio vetor. As coordenadas são tempo, né, ou CT, x, y, z, e aqui eu vou introduzir uma notação um pouco mais concisa, né? Em vez de escrever CT, x, y, z, eu vou escrever x0, x1, x2, x3. Cuidado para não confundir isso aqui com expoente, não é expoente, é apenas um índice, tá certo? E então o Mi ele varia de 0 até 3, tá certo? Tem uma outra maneira de escrever as transformações de Lorentz que a gente viu na aula passada, né? Que é essa daqui, ó, uma maneira resumida, né, concisa, de escrever essas transformações de Lorentz. Exercício, mostrar que essa equação aqui corresponde a essa. Ó, né? Essa equação, como a gente viu na aula passada, ó, ela escrita na nossa notação, que eu vou chamar de tensorial, vai assumir essa forma daqui. Ó, tá vendo? E esse exercício aqui que eu deixei aqui é justamente mostrar isso. Vocês vão pegar essa expressão daqui, ó, isso aqui é um somatório, né, o Ni vai de 0, vai variando até 3. Essa expressão corresponde a esse lado aqui direito dessa equação. Tá certo? Para cada Mi que eu escolher aqui, corresponde, por exemplo, ao Mi, eu vou escolher o 1. Para esse Mi igual a 1, corresponde a esse x1 aqui, que vai ser igual a outra quantidade ali que corresponde ao elemento, a segunda linha do vetor coluna que aparece aqui. Tá certo? E para simplificar mais ainda, a gente vai de agora em diante usar a notação de Einstein, que é sempre que você tiver uma repetição aqui de dois índices aqui repetindo, né, esse Ni aqui, esse Ni, eu vou tá implícita o somatório. Então eu não vou escrever nesse caso o somatório, mas está somando, tá certo? Então esse é o primeiro exercício aqui. Você vai abrir essa expressão para Mi igual a 1. Você vai ter uma equação, para Mi igual a 2 vai ter uma outra equação, para Mi igual a 0, né, vai ter uma outra equação, e você vai ter isso aqui está se representando um sistema de 4 equações, tá certo? E isso aqui é a mesma coisa. Essas 4 equações estão todas aqui condensadas, né, na notação matricial, ok? Então, com essa definição aqui, ó, sobre transformações de Lorentz, meu vetor, meu raio vetor, né, o meu evento, as coordenadas desse evento, elas vão se transformar conforme as transformações de Lorentz, né? Sendo que cada elemento dessa matriz aqui, da matriz de transformação, corresponde à matriz que a gente viu na aula anterior. Tá certo? E agora eu vou definir aqui as quantidades que eu vou chamar de um vetor genérico contravariante, que seria um vetor do mesmo tipo do raio vetor que a gente viu no slide anterior.
tá certo? E a definição é a seguinte, ó, as quantidades, essas 4 quantidades aqui, mais uma vez, cuidado com isso aqui, é apenas um índice, né? Esse 1, 2, 3 e 0, eles não são expoentes, né? São apenas índices, rótulos, né? Índices que estão rotulando aqui essas 4 quantidades, tá certo? Essas quantidades aqui, então, né? Essas 4 quantidades, que eu vou chamar de A1, A2, A3 e A0. Se essas quantidades, sob uma transformação de Lorentz, né? Ou seja, de um referencial inicial para outro, se transformarem como as componentes, exatamente como se transformam as componentes do raio vetor, que são as que a gente viu no slide passado, então eu vou chamar essas quantidades de componentes de um quadro vetor, no caso aqui é um quadro vetor contravariante a μ. Tá certo? Então a gente chama isso aqui de vetor contravariante. Depois eu vou falar a respeito do nome, não é para se preocupar muito agora. Ou seja, se a μ, que se referem às são 4 possibilidades para esse AMI, né? O Mi pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então significa que quando eu falo AMI, eu estou querendo dizer um conjunto de 4 quantidades, tá certo? São as 4 componentes. Se essa quantidade aqui é um quadro vetor, então sob transformação de Lorentz, esse quadro vetor ele vai seguir essa lei de transformação. Então, essa é a lei de transformação para cada componente desse quadro vetor. Tá certo? Sendo que esse lambda, esses elementos aqui, são aqueles elementos que aparecem lá, né? Aquela 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, lá do slide passado, que a gente viu. Tá certo? Então, isso aqui é o quadro vetor, ou o vetor contravariante. E uma outra definição, eu vou definir aqui, eu não escrevi aqui, mas eu vou chamar isso aqui de um vetor covariante. Aqui é um vetor contravariante, ou um quadro vetor. Esse aqui também é um quadro vetor, mas eu vou chamar isso aqui de um vetor covariante. Eu não escrevi aqui, mas eu deveria ter escrito, agora já era. Eu vou chamar isso aqui de um vetor covariante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa terminologia contravariante e covariante. Então, essa é a definição, é o que vai me definir o que vem a ser as componentes covariantes de um vetor, ou as componentes de um vetor covariante. É um conjunto de 4 componentes definidas a partir das componentes do vetor contravariante. Então, vai ser o seguinte, ó. Se eu pegar aqui a componente 0 e chamar a componente 0 desse sujeito aqui da componente A0 com o 0 em cima, do seu e chamar e pegar todas as outras componentes e trocar de sinal, aqui está cortado, mas aqui é claro que aqui tem um A3 igual a menos A com 3 em cima, eu vou estar lidando com as... só um minuto. Então, continuando, né? Teve uma interrupção aqui. Então, se eu estiver... se eu pegar cada elemento aqui desse conjunto aqui e fizer o seguinte, né? No elemento 0 eu não mudo nada e nos outros elementos eu mudo o sinal, como está aqui, né? Eu estou exatamente com com as componentes do vetor contravariante. Então, por essa lei, eu defino quem são as componentes do meu vetor covariante. Em outras palavras, se eu tenho um conjunto de 4 quantidades que se transformam segundo essa lei aqui, sobre uma transformação de Lorentz, então, se eu
usar essa lei aqui para definir um outro conjunto de componentes, então, então esse outro conjunto de componentes forma aqui as minhas componentes covariantes. Pronto, acabou. Essa é a definição. Tá certo? Aí o exercício aqui pergunta o seguinte, ó, como vai ser a matriz de transformação desse novo conjunto aqui? Como é que vai ser a lei de transformação? Como está aqui, ó, essa é a lei de transformação do meu quadrivetor, não é isso? Ou do meu vetor contravariante. E a lei de transformação do meu vetor covariante, desse vetor aqui, qual será? Será que é parecida? Vai ser parecida, mas vai ser com, provavelmente, meus elementos vão ser diferentes. Da mesma maneira, agora olha só, da mesma maneira que eu posso escrever, representar essa equação aqui, essa lei de transformação aqui da maneira matricial, não é verdade? Dessa maneira aqui, eu vou escrever aqui rapidamente, ó. Como é que faz aqui? Caneta, né? Eu vou escrever aqui, ó, A, notação matricial, igual a lambda vezes A, vezes a linha. Não é isso? Então, da mesma maneira, ó, essa equação matricial aqui representa essa, a mesma coisa. Tá certo? Só estão em representações diferentes. Essa equação daqui, ó, é a mesma equação, só que aqui a equação aqui é um vetor coluna, isso aqui é uma matriz e esse aqui é um vetor coluna. Aqui a única coisa é que mudou. Eu mudei, isso aqui é um vetor linha, aqui vetor linha e vetor coluna. Por isso que eu troquei a ordem, porque aqui para a equação matricial funcionar, você tem que trocar a ordem. Aqui você tem que ter uma matriz 4 por 4, está aqui no final, no lado direito, e aqui a matriz linha, tá certo? Matriz linha. Ou vetor linha, né? Digamos. Vetor linha. E aqui vetor linha. Então, basicamente a mesma coisa, só que aqui eu quero achar quem é essa minha matriz M. Aqui eu conheço a minha matriz lambda. Essa minha matriz lambda eu conheço. Ela é dada por aquela matriz lá que eu falo no slide, na aula anterior, né? Que se refere à matriz, à transformação de Lorentz. E essa aqui vai se referir indiretamente à transformação de Lorentz, porque essas componentes foram definidas a partir das componentes do meu vetor contravariante, que satisfaz essa lei. Se essas componentes contravariantes satisfazem essa lei, essas componentes covariantes vão satisfazer que lei? Aí eu imagino que vão satisfazer uma lei determinada tal que essa matriz M a gente vai determinar. Então, como é que você vai determinar a matriz M? Esse que é o exercício. Tenta fazer esse exercício em casa. Mas eu vou fazer ele para vocês no próximo slide. Mas seria um bom exercício vocês tentarem também fazer, dar um pause aí e tentar fazer, determinar essa matriz M. Tá? Então, no próximo slide eu vou fazer. Então, essa você vai montar aqui a equação matricial, você vai abrir mesmo a matriz, ó, abre a equação matricial, né? Aí você vai chegar a essa transformação. Chega a essa transformação, e agora eu vou substituir, ó, vou substituir onde tem esse A' com zero embaixo. Como é que é a lei que me define essas componentes covariantes? O A é o mesmo A' em cima, com zero em cima. O A1 é com sinal trocado, como a gente viu, né? Então eu vou substituir essas quantidades aqui. Eu escrevi aqui, mas eu não escrevi para as quantidades A', A0' e A1', mas também eu vou fazer a mesma coisa. E é claro, né, gente, aqui eu tô omitindo aqui as demais componentes, 2 e 3, para efeito de simplificar, né? Então a gente substitui as definições e a gente vai obter essas relações aqui, ó. Agora você, de posse dessas relações, você compara com... Agora aqui a gente está exatamente com as componentes, tudo contravariante, ó. Você vai comparar com a equação matricial, né? Que corresponde aqui a
com essas leis de transformação aqui das componentes, transformação de Lorentz, né, das componentes contravariantes, aí você compara esse sistema com outro, aí você vai ver que a solução é essa daqui, ó, que está aqui. Essa é a solução. Quer dizer, a matriz M ela é muito parecida com a matriz gama, ó, com a matriz lambda, perdão, essa matriz lambda. Muito parecida. Só tem essa diferença aqui, ó, essa diagonal aqui, ó, você trocou de sinal, tá vendo? Lembra que é o cosseno de psi, isso em termos daquela variável psi, né? Que a gente viu lá no início, lá na segunda aula. Então, essa matriz aqui é muito parecida com a matriz lambda. Tem essa pequena diferença daqui. Vê em casa, verifiquem aí o outro exercício, ó. Essa é a matriz inversa da matriz lambda. Como é que vocês vão verificar? Pega essa matriz e multiplica pela matriz lambda, que é cosseno de hiperbólico psi, seno hiperbólico de psi, seno hiperbólico de psi e cosseno hiperbólico de psi, sem o sinal de menos. Multiplica essa matriz por essa outra, você vai ver que é a matriz de identidade. Matriz de identidade. Tá certo? Então, quer dizer, com isso a gente obteve aqui a lei de transformação das componentes covariantes, que são definidas a partir das componentes contravariantes que satisfazem a transformação de Lorentz, que a gente já conhece. Tá certo? E aqui um exercício muito importante, ó, mostra que essa quantidade daqui, que é um somatório, que eu já estou aplicando aqui a notação de Einstein, em que eu suprimo o símbolo do somatório, eu acho que eu nem falei disso, né? Mas tudo bem. Isso aqui é um somatório, né? A partir de 0 até 3. Mostra que essa quantidade é um invariante de Lorentz, ou seja, uma vez calculado num referencial inicial, no outro referencial inicial é idêntico. Isso que é o invariante, né? Invariante de Lorentz é isso. Tá certo? Mas antes de começar a fazer esse exercício, eu proponho aqui fazer o seguinte exercício, ó, só para você compreender o papel dessa quantidade aqui que está definida dessa maneira daqui. Ó. Esse delta ρ-ni, que é o chamado delta de Kronecker, é definido dessa maneira. Ele é 1 se o índice contravariante é igual ao seu índice covariante, e é 0 se for se não for, né? Se o índice for um índice for diferente do outro, se o ρ for diferente do ni. Então você vai mostrar isso aqui, ó, esse somatório que está aqui, ó, igual a b ρ. Quer dizer, o efeito desse somatório daqui, do delta de Kronecker, vai ser esse. Na verdade, isso aqui, ó, é a representação tensorial do quê? Do vetor da matriz de identidades, né, gente? Isso aqui é a matriz de identidade. Se eu pego a matriz de identidade e multiplico por uma matriz coluna, o que eu vou obter com isso? Vou obter a própria matriz coluna, idêntica à anterior. Tá certo? Isso é uma multiplicação matricial. Como é que você vai mostrar isso? Você pega isso aqui, ó, vai fazendo, escolhe ρ igual a 0, aí você põe aqui, o ni está somando, né? Está variando de 0 até 3. Então você tem um somatório aqui, ó, né? De delta, por exemplo, delta 0, 0, B0 mais delta 0, 1, B1 mais delta 0, 2, B2 mais delta 0, 3, B3 igual a B. Aí você vai achar, você nem esquece isso aqui, você resolve essa conta. Aí essa conta vai dar exatamente o B ρ, vai dar o B, a componente B0. Tá certo? E a mesma coisa repetindo para uma outra escolha de ρ, para ρ igual a 1, vai dar a mesma coisa. Então você vai, com isso você mostra, você vai ver que essa equação é satisfeita identicamente. Tá certo? Então isso aqui é importante você fazer só para entender mais facilmente a resolução do exercício 2, que eu vou resolver agora no próximo slide. Então, a solução é a seguinte, eu vou aplicar aqui a lei de transformação,
porque eu já conheço, né? Aqui você tem um vetor contravariante, então o que acontece com as componentes do vetor contravariante? Como é que elas são definidas? São definidas de tal maneira que, sob uma transformação de Lorentz, a lei de transformação é essa, ó. O AMI ele é igual a essa quantidade daqui, tá certo? E para o outro caso, para as componentes covariantes, como é que é a lei de transformação? A gente descobriu há 2 slides atrás, ou 1 ou 2, né? Agora já não lembro. É a matriz inversa que eu achei, né? Aquela matriz M corresponde à matriz inversa de lambda. Tá certo? Aí você vai escrever dessa maneira daqui, né? E aqui, como eu estou na notação tensorial e não matricial, então não preciso me preocupar com a ordem, eu posso trocar a ordem aqui, né? E eu vou colocar nessa ordem para depois poder ficar mais fácil a gente passar para a notação matricial. Daqui para cá não fiz nada, só troquei a ordem, não fiz nada, tá? Só troquei a ordem. Mas aí olha só, esse pedaço que está aqui, ó, esse pedacinho que está aqui, essa quantidade, ó, ela corresponde ao que essa quantidade? Ela corresponde ao elemento ρ, linha ρ e coluna ni dessa matriz. Isso aqui é uma multiplicação matricial, é a matriz ρ, é a matriz lambda inverso, né? A matriz lambda inversa multiplicada pela matriz lambda. Isso aqui é uma multiplicação matricial, tá certo? Multiplicação matricial. Mas o inverso vezes a própria matriz é a matriz identidade. Portanto, isso aqui é um delta de Kronecker. Portanto, substituo aqui, ó, substituo o delta de Kronecker aqui nisso aqui, ó, nesse pedacinho aqui, e aí eu vou ter isso aqui, ó. Tá vendo? Delta de Kronecker. Esse aqui eu errei aqui, esse é o linha, tá? A linha aqui, ρ. Com isso, aí lembra aquele exercício que eu pedi para fazer para entender essa resolução? Então está aqui, ó, aparece aqui. Essa quantidade, ela é identicamente igual a o A' ρ. Tá vendo? A' ρ. Isso aqui permanece, se mantém, então você tem isso aqui, ó. Então com isso a gente provou, ó, esse AMI é exatamente o A' ρ, A' ρ. O ρ, tanto faz o mi, porque o mi, esse mi aqui e ρ é a mesma coisa, é idêntico. O índice está repetido. O índice está repetido, então ele pode poder escrever mi também aqui. Porque o que importa é que o ρ, esse ρ, isso aqui é uma soma em que o ρ vai variando de 0, 1, 2, 3. Então, tanto faz eu chamar de ρ ou de uma outra letra, é a mesma coisa. É o que eu chamo de índice mudo. É um índice que não tem... o índice ele não... ele é mudo, ele não tem voz. Pode ser qualquer outro, tá certo? Então está aqui mostrado. Essa quantidade é um invariante de Lorentz. Ele é igual. As duas coisas são iguais. Tá certo? Exercício. Mostra o mesmo para essa quantidade aqui. Deixa vocês treinarem de novo. Repete esse esquema aqui tudo de novo para essa quantidade. Então, esse aqui é chamado de um escalar de Lorentz. Tá certo? É um invariante de Lorentz. Agora eu vou falar aqui rapidamente sobre essa nomenclatura, né? Então, essa quantidade é um escalar de Lorentz. Isso significa que quando você calcula isso, em qualquer referencial inercial, né, você obtém um número, quando você calcula isso em outro referencial inercial, você vai obter o mesmo número, é o mesmo número que você obteve. Por isso que é o escalar de Lorentz. Ou invariante, né? É um invariante de Lorentz também. E nós chamamos, isso aqui são as componentes contravariantes, ou um vetor contravariante. E esse aqui é um vetor covariante. Por que isso aqui é um vetor covariante, né? Veja bem, lembra da aula passada, inclusive, né? Que a gente
Eu até fiz referência a um intervalo, não é isso? O intervalo ele tem que ser invariante, não é isso? É um invariante de Lorentz. O intervalo de um vetor, ou o intervalo entre dois eventos, lembra disso, né? O intervalo entre dois eventos, ou o intervalo entre, de um vetor, esse intervalo ele tem que ser o mesmo para todos os referenciais inerciais, né? Vocês lembram disso? Pois bem, o intervalo, para que o intervalo seja o mesmo, né, é necessário que as componentes, né, as componentes do vetor satisfaçam a transformação de Lorentz respectiva, né? Transformação de Lorentz. Então, quer dizer, mesma coisa no caso para as rotações. Lembra do caso de simplesmente rotações, né? Rotação pura. Quando tem uma rotação em duas dimensões em torno do eixo Z, né? Tá, o plano XY gira em torno do eixo Z. Né? Eu vou até desenhar aqui novamente, espero que lembrar de voltar para o laser. Vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma rotação, né? Rotação num ângulo θ, né? E eu tenho aqui um vetor, ó. Um vetor. Opa, isso aqui. Ih, esse vetor aqui está péssimo, né? Imagina que eu tenho um vetor, ó. Esse vetor aqui super inchado aqui, né? Então esse vetor aqui, ó, conforme as componentes desse vetor mudaram de um referencial para o outro, porque teve essa rotação, elas mudaram. Mas elas mudaram de tal maneira a preservar o próprio vetor, ou o módulo do vetor, se você quiser, o módulo do vetor. No caso aqui, ó, as componentes desses vetores, dessas quantidades, elas têm que ser alteradas, elas têm que ser transformadas de modo a preservar o quê? Um intervalo do vetor, do vetor, né? Um intervalo dele próprio. Aqui é a mesma coisa. Ó. Então as componentes elas mudam de maneira que o intervalo, que o seu módulo é invariante. Essa é a propriedade das rotações, né? Você gira, mas o vetor lá continua lá com o módulo idêntico. Né? Então, mas as componentes desse vetor, elas variam, elas são variantes. Mas elas variam de qualquer jeito? Não. Elas variam de um jeito específico, de um jeito especial, de modo a fazer com que o módulo do vetor seja invariante. Então tá aí, ó. Então daí o nome. Essas componentes variam, elas são variantes, mas são variantes de um jeito especial. Elas são covariantes, variam junto, quer dizer, variam junto com as outras componentes, que variam também junto, mas só para diferenciar, são contravariantes, variam contra, né? Quer dizer, então essas componentes variam junto, elas têm uma lei de variação de maneira a preservar alguma outra quantidade que tem que ser invariante. Né? Então elas variam junto com a preservação de uma outra coisa que é invariante. Então essa aqui é a ideia do covariante. Né? Você tem uma variação aqui junto com a invariância de uma outra quantidade. Essa outra quantidade, no caso, é um intervalo, né? Que tem que permanecer invariante. Tá certo? Então essa aqui é a ideia geral. Contravariante, covariante e contravariante. Esse contravariante é apenas a contrapartida são as componentes aqui, são a contrapartida dessas outras componentes que variam junto com a invariância de uma outra quantidade. Ok?
E aqui eu vou definir agora, vou aplicar isso essa definição que a gente viu, essas definições de. Então a gente já sabe o que é um vetor covariante e um vetor contravariante. E aqui a gente vai definir um determinado quadrivetor, que eu vou chamar de quadrivelocidade. E esse, apesar de eu escrever aqui com a notação de linha, tá? Não um vetor coluna, esse vetor é um vetor do tipo raio-vetor, ou seja, ele é um vetor contravariante, tá certo? Um vetor contravariante. Porque eu vou definir assim, ó, isso aqui é uma variação infinitesimal, né, de um quadro vetor, que é o xmi. Xmi é um quadro vetor, né? Vou escrever aqui rapidamente, ó, o xmi, xmi, o xmi. Isso aqui, ó, é um quadro vetor, que é contravariante, tá vendo? Isso aqui é uma variação infinitesimal das componentes de um vetor contravariante. Se eu dividir por um escalar de Lorentz, olha só o escalar de Lorentz. No caso aqui eu vou chamar de detal, de ds, eu vou chamar de ds, depois eu vou explicar, ds. Divide por ds. ds é um invariante de Lorentz. Invariante de Lorentz. Então essa quantidade aqui tem que ser o quê? Se eu peguei as componentes de um quadrivetor, ainda que ele seja infinitesimal, né? Eu peguei as componentes de um quadrivetor e dividi por um escalar de Lorentz, então eu vou obter o quê? Eu vou obter um quadrivetor também, que é contravariante também. Vou obter um vetor contravariante também. Ok? Vamos entender melhor que diabo de vetor é esse. Quem é o ds? Vê lá das aulas anteriores. ds é essa quantidade daqui, né? É um intervalo infinitesimal. Lembra das aulas anteriores? Intervalo infinitesimal entre dois eventos muito próximos um do outro, não é isso? Está aqui, ó, a expressão. Divido aqui, cada lugar aqui divide por dt ao quadrado, multiplica por dt lá de fora. Não mudou nada. Dx dt eu vou chamar de velocidade. Que isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui vai ser uma partícula, se refere a uma partícula que tem coordenadas xmi, ó, no referencial xt. Tá certo? De maneira que aqui eu estou com duas dimensões, né? Duas dimensões, a generalização para 4 dimensões é imediata, mas vamos ficar só com 2 dimensões para ficar mais fácil. A dimensão espacial, ó, se eu dividir aqui por dt, eu vou ter essa velocidade aqui, ó, a velocidade dessa partícula. É a velocidade dessa partícula no referencial que tem coordenadas x e t. Essa é a velocidade da partícula, tá certo? Módulo da velocidade ao quadrado aqui, né? Dividido então aqui o puro algebrismo puro direto, você vai chegar nessa expressão daqui, né? Por ds. Substituindo, eu vou chegar aqui. Lembrando que o gama, aqui eu não coloquei. O gama, aqui está errado, né? Ah, não, está certo. O gama, esse gama que eu coloquei aqui, ó, é 1 sobre essa raiz. 1 sobre essa raiz aqui, tá certo? Então, isso aqui é aplicação direta. Uma vez definido esse vetor contravariante dessa maneira, depois eu vou chegar aqui, dessa maneira, lembra que o x0 quem é? Ct. O x1 é o x. Então, eu vou ficar só com x, só tem x0 e x1. x2 e x3 só estou com duas dimensões. dx0, dx1, você abre mesmo, abre a definição. Eu vou ter o quê? Eu vou achar isso aqui, ó, essas componentes aqui. Então, a componente, essa primeira componente aqui, componente 0, desse quadro vetor, é isso aqui. É o gama, ou seja, é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. E a outra componente é essa daqui. Tenta fazer, abre isso aqui em casa, só para conferir. Confere em casa. Em casa não, você já está em casa, né?
Confere isso aí rapidinho aí, dá um pause e confere isso aí. Tá certo? Então, isso aqui é a definição do quê? Olha só, gente, agora que vem a coisa toda. Essa quantidade aqui que eu defini aqui dessa maneira, eu vou chamar isso de quadrivelocidade de uma partícula que tem uma velocidade v no referencial que tem coordenadas x e t. Certo? Então essa é a quadrivelocidade da partícula que tem uma velocidade v. Então acabou, fundamental. Agora vem o exercício aqui, ó. Esse exercício eu vou deixar para vocês entregarem, valendo nota. Tá? Depois, se tiver muita dificuldade, pode mandar na plataforma, tirar dúvida, não consigo fazer e tal, que eu ainda posso ajudar. Posso até, de repente, mandar uma solução, um esboço de uma solução para ajudar, tá? Mas é importante, se tiver dificuldade, pede. Mas isso vai valer nota. O que vocês vão mostrar? Vocês vão mostrar que essas três propriedades elas são satisfeitas por essa quantidade como ela é definida aqui dessa maneira. Certo? Então essa quantidade é adimensional, isso aqui é trivial. Ó. Adimensional, você vê que é adimensional. Não tem nem muito o que escrever. Tá? Só não vou resolver para vocês tentarem fazer sozinhos. Então vocês vão mostrar que esse vetor aqui, ó, do jeito que está aqui. Aqui é a versão quadridimensional, né? Tem as outras componentes. Mas pode ficar com duas dimensões. Pode mostrar isso aqui tudo para esse caso bidimensional, não tem problema. Então vocês vão mostrar que isso aqui é adimensional. O intervalo desse quadrivetor é 1, ou seja, o intervalo é isso aqui, ó. Esse aqui é o intervalo, tá vendo? Isso aqui é o intervalo do quadrivetor. Vocês vão mostrar que essa expressão aqui é igual a 1. Só isso, basta mostrar que essa expressão aqui é igual a 1. Aqui está somando de μ igual a 0 até 3, tá certo? Está somando. Vamos mostrar que é igual a 1. E ele é tangente à linha de mundo. A linha de mundo é a trajetória no espaço, no diagrama XT. Tá certo? Tangente à linha de mundo. É isso que vocês vão fazer. Isso aqui vale nota. Não sei quantos pontos vale, talvez 3 pontos ou 10 pontos, não sei. Bom, vamos ver. Talvez 10, né? Acho que 10 pontos é o normal. Então façam isso essa semana. Tá? É para entregar logo no domingo. Atenção ao prazo. Não, pode entregar na segunda. Pode entregar na segunda, só para não... Sempre tem retardatário, né? Sei lá. Ok? Bom, mas o essencial dessa aula eu já expliquei. Que é a primeira parte essencial, né? Que é a definição de um vetor contravariante, de um vetor covariante. E o que é o vetor contravariante? É aquele vetor cujos componentes satisfazem aquela lei das transformações de Lorentz. Covariante está associado com contravariante. É a transformação de Lorentz com a matriz inversa. Tá? De tal maneira que o intervalo de qualquer vetor, de qualquer quadro vetor, é invariante. Tá certo? E o quadro vetor velocidade. O quadro vetor velocidade de uma partícula que tem uma velocidade v é definido daquela maneira que está na transparência anterior. Tá certo? E agora eu vou falar aqui do princípio da minimação, fazer uma breve introdução muito resumida, também chamada de princípio de Hamilton. E esse princípio ele é usado na formulação das equações de Lagrange, né? Também outras equações. Esse princípio é usado, está na base da mecânica analítica. Tá certo? Vou falar rapidamente só para vocês terem uma noção. Eu não vou cobrar particularidade disso, mas só para vocês verem como é que funciona. A concepção aqui é a seguinte, né? A ideia aqui é a gente escrever
a equação de movimento de uma maneira diferente, né? Então você tinha, antigamente, né, na filosofia aristotélica, você tinha 4 causas, né? Causa eficiente, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Tá? Eu não vou explicar essas 4 causas aqui, mas só explicar o seguinte: você tem a causa eficiente. A causa eficiente é aquela causa que efetiva ela é a causa que atua diretamente produzindo um efeito direto. Daí o nome eficiente, né? Que é a causa que produz um resultado direto, né? Eficiente. Por exemplo, você dá um empurrão numa porta, a porta fecha. Quem é que causou esse empurrão? Foi a causa eficiente do fechamento da porta. Só para dar um exemplo, tá certo? E causa final? Causa final é o seguinte: eu quis fechar a porta, né? Porque eu estava com frio. Aí eu dei um empurrão na porta. O empurrão na porta foi a causa eficiente. E a minha sensação de frio e o meu desejo de interromper a corrente de vento foi a causa final do fechamento da porta. Tá certo? Porque eu tive a intenção de fechar a porta. Essa é a causa final. Então, as outras causas eu não vou explicar, mas nem interessa para a gente, né? Então, a segunda lei de Newton, lembra da segunda lei de Newton? Né? A segunda lei de Newton é uma equação mais que está escrita de um modo que lembra muito o esquema da causa eficiente. Né? O que é uma força, senão que seria uma causa eficiente que produz uma aceleração, não é isso? E a segunda lei de Newton é a lei que me descreve quantitativamente como isso acontece. Como é que uma força produz a mudança no estado de movimento, produz o seu efeito, né? A causa eficiente produzindo o seu efeito. Né? Mas também a gente pode formular a segunda lei de Newton de uma maneira que lembra muito a causa final, diferente. Né? E a causa final, agora vocês vão entender. Ó. A causa final, então, a causa que vai... Por que uma partícula segue uma determinada trajetória? Ora, uma partícula, aqui um Q de T, que significa uma coordenada x, por exemplo. A partícula vai seguir uma certa trajetória, quer dizer, a dinâmica da partícula vai ser de um determinado jeito, de modo que uma certa quantidade ela vai ser máxima ou mínima, vai ser extremizada, vai ser um extremo, vai ser máximo ou mínimo. Né? Como se fosse uma coisa de causa final. Só para dar uma ideia, tá? Na minha opinião pessoal, isso ainda não é a implementação da causa final. Não significa que a mecânica clássica de Newton implementou a causa final. Não significa isso, na minha opinião. Tá certo? Mas por outras razões. Não vou falar aqui para não me estender muito. Mas esse é só para uma maneira de você entender. Né? Então, existe então, uma outra maneira, além da segunda lei de Newton, uma outra maneira de você descrever como é a trajetória das partículas. Né? Como é que é essa trajetória daqui, da partícula? A trajetória é tal que essa quantidade é extrema. Bom, tecnicamente falando, como é que eu extremizo essa quantidade? Eu imagino uma variação virtual aqui de toda essa quantidade igual a zero. Tá certo? Essa condição, qual é a condição, qual é a função Q de t, qual é a função Q de t que faz com que essa quantidade seja extrema, não é isso? Então isso aqui igual a zero,
E aí tem uma técnica aqui, né, que eu parecida com que vocês aprenderam em cálculo, né? Aqui usa integração por partes, tal. Eu não vou entrar em detalhes, só para vocês saberem, tomarem conhecimento. A equação resultante vai ser essa. Então, a equação que determina a função Q de t de tal modo que essa quantidade é extrema, está aqui, a equação chamada equação de Lagrange. E só para ilustrarem, só para vocês verem, ó, esse L é a função lagrangiana. Esse lagrangiano aqui, quando a gente coloca, vamos considerar aqui uma partícula livre. Quando a partícula é livre na mecânica, o que significa partícula livre na mecânica de Newton? Significa uma escolha para essa função aqui, desse lagrangiano aqui, ó, dessa função. Energia cinética. Isso aqui é energia cinética. Esse x ponto quadrado, velocidade ao quadrado. Então, energia é um invariante. Né? Lembra que energia é um invariante de Newton, né? Invariante, no caso, invariante de Galileu, né? É constante aqui. Se não tem força dissipativa, a energia cinética é uma constante. A partícula tem que estar em movimento retilíneo uniforme, né? Será que a gente consegue recuperar o movimento retilíneo uniforme por esse formalismo da minimação? Vamos ver. A equação de Lagrange, vou aplicar a equação de Lagrange aqui, ó, esse ponto aqui é zero, essa derivada aqui é zero, porque a lagrangiana não está dependendo de x, ó, só está dependendo de x ponto. Então, essa derivada aqui, ó, quem é essa derivada? Vai ser mx ponto. Essa derivada é mx ponto. Não é isso? Mx ponto. Deriva mais uma vez, igual a zero. X ponto é zero. Esses dois pontos é zero. Derivada segunda é zero. Ou então velocidade constante. Então, isso aqui, ou seja, corresponde à partícula que tem o movimento retilíneo uniforme. Não é isso? Então, a partícula... Então, você pode, em resumo, você pode descrever essa trajetória de linha reta, né, com velocidade constante. Essa situação você pode reproduzir essa situação usando esse outro formalismo, em que eu tenho uma certa função, né? E a ação, ó, esse S é chamada ação que é integral do lagrangiano aqui, ó, integral do lagrangiano no tempo. Essa quantidade aqui, que tem dimensão do que no caso aqui? Aqui você tem energia, né? Energia cinética, integral no tempo. Então você vai ter a ação, ela tem dimensão de energia vezes tempo. Então essa quantidade, que tem dimensão de energia vezes tempo, né? Essa quantidade ela vai ser um extremo, vai ser mínimo ou máximo, não interessa se é mínimo ou máximo, vai ser um extremo. Quando ela for um extremo, então você tem qual é a função que extremiza essa ação. A função que extremiza a ação é essa daqui. Essa função é a função de extremização, que corresponde ao movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Então, esse aqui é o formalismo. Então, é esse que a gente vai aplicar daqui em diante, nesse curso, para eletromagnetismo. Nós buscaremos, então, descrever as situações, né, com base numa certa quantidade que a gente quer que seja extrema. Tá certo? Nós queremos que seja extremo. Então, eu vou fazer isso para depois, agora para uma partícula livre na mecânica relativística. Então, vou passar para a mecânica relativística. Estamos na mecânica de Newton, vamos passar para a relativística. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que essa quantidade aqui, ó, que eu escolhi para a mecânica de Newton, ela tem que ser o invariante de Lorentz. Aqui é invariante, tudo bem, porque é o tempo absoluto, espaço absoluto. Mas no caso da relatividade de Einstein, aqui não vai ser mais invariante. Ó, eu tenho que escolher uma outra coisa. Tá certo? Então eu vou escolher, ó,
para minha partícula livre na mecânica relativística, eu vou escolher qual é o primeiro invariante assim que não tem nada? Invariante de uma partícula solta, não tem nada, não tem campo eletromagnético, não tem nada. O invariante mais fundamental que a gente viu até aqui foi qual? É o intervalo infinitesimal entre dois eventos infinitesimais, ó, intervalo ds. Então esse aqui é o invariante de Lorentz. Multiplica por uma constante, porque você quer que, afinal, que a dimensão seja de energia vezes tempo, então você tem que multiplicar por uma constante dimensional, que tem uma dimensão lá, de tal maneira que tudo isso aqui vai ter que ter dimensão de energia vezes tempo. Esse sinal de menos é só uma conveniência, tá? Não, isso aqui não tem importância não. Então esse alfa é constante, de tal maneira que a dimensão de tudo isso aqui é a dimensão de energia vezes tempo. Então isso aqui, ó, é um candidato mais natural para servir de ação para o nosso princípio da minimação, para daí a gente tirar a trajetória da partícula livre. Então isso aqui, ó, nas transparências anteriores, a gente viu aqui, ó, que a gente pode escrever esse ds dessa maneira, né? Então você pode escrever dessa maneira. Ou seja, o seu lagrangiano é isso aqui. Mas qual vai ser o meu critério para esse alfa? Como é que eu acho esse alfa? Aí você vai fazer o seguinte, ó, expande o L em potências de V sobre C. Né? Porque, em geral, eu vou considerar uma partícula com uma certa velocidade, mas essa velocidade, em geral, é muito pequena. Então, V sobre C é um número pequeno. Então, em geral, essa quantidade aqui, ó, você pode expandir, aproximar ela para uma outra quantidade, que é aqui, ó, essa expansão, né? Aí continua em diante, expansão da raiz. Aqui é uma expansão para V sobre C pequeno, tipo expansão de série de Taylor mesmo, né? E aí eu tenho esse lagrangiano aqui, ó, tá vendo? Ora, mas lembra que a gente viu que se você, para velocidade muito pequena, você tem seria o limite para ser infinito, né? A mesma coisa. Que é você voltou para a mecânica clássica. Lembra lá dos postulados, lá na primeira aula? Quando você tinha a velocidade Então, vocês lembram dos postulados da relatividade? Primeiro postulado, as leis físicas as mesmas. E o segundo postulado, a velocidade da luz é a mesma em todas as referenciais iniciais. Quer dizer, velocidade da luz é as informações, no caso da mecânica clássica, né? O que é mecânica newtoniana? Na mecânica newtoniana, também a mecânica newtoniana é a mesma, basicamente, a dinâmica é a mesma para todos os referenciais inerciais. Mas a diferença é que todas as informações são propagadas com velocidade instantânea, com velocidade infinita. Então, a velocidade da luz, se você pegar a velocidade da luz e tomar o limite C infinito, você recupera, obtém, como nesse caso o limite, a mecânica newtoniana. Então, a mecânica newtoniana é o caso limite para a velocidade da luz tendendo a infinito da mecânica relativística. Tá certo? Então, quando você faz velocidade C tendendo a infinito, isso aqui, o que acontece? O V muito pequeno, né? Seria esse limite V muito pequeno. Você fica aqui no primeiro termo só. Você fica aqui, ó. Aí você vai ver esse lagrangiano, ele vai se aproximar do quê? Ele tem que se aproximar do lagrangiano para o caso da mecânica newtoniana, que a gente viu, que tem que ser a energia cinética, 1/2 de mv2. Para que o lagrangiano, para velocidade pequena, seja próximo de 1/2 de mv2, é necessário que esse alfa seja o quê? mc. Está aqui, ó, mc. Então está resolvido aqui. Então, como resultado, nós obtemos isso aqui, ó, a ação conveniente aqui, que vai
Então, o que a gente usou para determinar essa ação? Nós usamos aqui duas exigências, né? Primeira exigência, que a ação tem a dimensão de energia vezes tempo e tem que ser invariante de Lorentz. E a segunda exigência, para pequenas velocidades, isso tem que concordar, tem que coincidir com o limite newtoniano, tá certo? Então essas são duas exigências básicas, então tudo leva a crer que esse é uma ótima ação para a gente usar o princípio da minimação e daí você obter a trajetória das partículas, tá certo? Então com isso a gente vai terminar aqui. Depois eu vou terminar aqui, eu deveria já falar alguma coisa mais, mas eu vou terminar porque senão vai ficar aula muito longa, muita matéria que tem aí, muita informação, e vocês já estão com aquele exercício para fazer, para entregar e valendo nota, tá certo? Então, a gente vai continuar na próxima aula já com tendo em mente essa quantidade aqui para essa ação aqui, que o movimento vai ser tal, né? Como é que você descreve a descrição das partículas livres relativísticas, ela vai coincidir vai ser uma descrição tal que ela obedece ao princípio da minimação. Essa quantidade aqui, ela é mínima ou máxima. Máxima não importa, o importante é extremo. Ok? Então vou parar por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Bom estudo aí. Qualquer coisa façam perguntas.